E neste momento tu és deixado a pensar: oh meu Deus, o que é que aconteceu? O que é que eu fiz? O que é que eu tenho de errado? Afastarmos de uma pessoa não é sobre desistir do outro, mas sim sobre não desistirmos de nós enquanto esperamos por algo que pode nunca chegar. Sejam bem-vindos ao Fala Mafalda, um podcast sobre o que pensamos, sentimos e às vezes não conseguimos dizer. O meu nome é Mafalda Gomes e bora lá começar a falar. Então sejam bem-vindos a mais um episódio e eu agora vou começar a fazer uma coisa diferente, que é episódios mais curtos. Isto porque eu já disse e volto a dizer, e se calhar estou a ser uma chata, mas eu estou com muita coisa em mãos neste momento. O projeto de investigação em que estou a trabalhar, mais tratar de uma estágio profissional, mais fazer esta gestão e criação de conteúdo para as redes sociais. Portanto, tem sido muita coisa e confesso que há dias muito difíceis em que eu também já partilhei no último episódio sobre perfeccionismo. Portanto, há dias em que é um desafio muito grande gerir tudo isto para não sentir que estou a falhar em tudo o que estou a fazer. Portanto, eu decidi e optei por fazer aqui episódios mais curtos. Não sei quão mais curto vai ser, portanto, isto é um primeiro episódio de teste. Mas, ou seja, porque os episódios que eu tenho feito até hoje são episódios em que eu dedico muito tempo, não só à pesquisa e à preparação de todo o guião, mas também à edição. Portanto, para vocês terem noção, eu no outro dia gravei um episódio em que eu comecei a gravar, era 1 da tarde, eu terminei o dia, portanto, com o episódio todo editado, tudo pronto, eram 6 da tarde. Portanto, é mesmo muito tempo de gravar, editar, preparar tudo, fora depois editar também os shorts para o TikTok. Portanto, é muita coisa e é muito tempo. Portanto, decidi, ok, estão a apitar, não sei se isto se ouve ou não. Mas pronto, decidi fazer estes episódios mais curtinhos porque são episódios em que eu acabo por pegar em temas que já abordei e simplesmente abordá-los de uma outra perspectiva, de uma outra forma, ou se calhar clarificar coisas que não ficaram tão claras. Portanto, se calhar aqui uma outra perspectiva, uma outra lente, uma outra visão sobre temas que eu já abordei, mas que valem a pena também continuar a abordar e explorar ainda mais, porque se repararem, todo o meu podcast está muito à volta dos mesmos temas e acho que isto também mostra que tipo de profissional é que eu vou ser, que tipo de psicólogo é que eu vou ser. Portanto, estes temas todos de problemas de relacionamento, vinculação, portanto, trauma, parentalidade, ansiedade, perfeccionismo, autoestima, tudo isto há de ser muito aquilo em que eu vou trabalhar no futuro. E, portanto, neste momento também, apesar de não ter formações específicas em nada, são os temas que me interessam mais e são os temas que eu me sinto mais qualificada, entre aspas, para falar, porque são os temas sobre os quais eu pesquiso mais e tudo o que eu leio é isto. Portanto, isto é mesmo a minha área de interesse, o meu foco, aquilo que eu quero fazer no futuro. Portanto, lá está, tenho muitas formações que quero fazer que ainda não fiz, porque há aqui, ou seja, entrando na ordem, fazendo formações, essas formações dão-nos créditos, portanto não vale a pena eu estar agora a gastar e a investir imenso dinheiro em formações que depois não me vão dar créditos. Portanto, está a ser todo um processo, muita coisa, e acho que dá para ver pelo meu discurso que eu estou um bocadinho confusa e um bocadinho caótica neste momento da minha vida. Mas pronto, vamos avançar. E como podem ver pelo título deste episódio, não é um tema novo, mas eu espero que seja um episódio em que eu consiga explicar certas coisas que nunca expliquei ou que se calhar não ficaram assim tão claras. E portanto, vamos a este episódio que é A Pessoa Afastou-se, Será Evitante. Então, o cenário é este: estavas a conhecer uma pessoa, estava tudo a correr bem, iam a dates, a conversa era boa, estavas entusiasmada e neste momento pensaste, ok, isto poderá mesmo resultar. Criaste todo o filme, toda a história, todo o cenário, o casamento, tudo, quando de repente a pessoa fica fria, distante, deixa de responder com tanta frequência ou com tanto entusiasmo e eventualmente termina as coisas contigo ou pior até, dá ghost. E neste momento tu és deixada a pensar, oh meu Deus, o que é que aconteceu? O que é que eu fiz? O que é que eu tenho de errado? Deixa-me começar por dizer e reforçar sempre esta ideia de que não estás sozinha. Se identificas com isto, de facto não estás mesmo sozinha e, acima de tudo, acredita quando eu te digo que não há nada de errado contigo e que tu és suficiente. Mas pronto, se já viste o meu podcast ou já investigaste sobre estilos de vinculação, poderás até ficar a pensar, será que esta pessoa é evitante? E eu, de facto, tenho um episódio sobre isto, que é como identificar uma pessoa com um estilo de vinculação evitante, onde partilho muita informação que é útil, relevante e é prática e inclusivamente é informação que é retirada diretamente do livro Ligados, que é um livro que eu recomendo muito, um livro sobre estilos de vinculação.
E portanto, sim, se já tens algum deste conhecimento, até podes questionar-te, ok, será que esta pessoa era evitante? E isso é válido, deixa-me dizer que isto é super válido. No entanto, no final desse episódio sobre a vinculação evitante, eu deixo uma nota que sinto que vale sempre a pena relembrar. Ou seja, o foco não deve ser será que esta pessoa é evitante, mas sim, será que as minhas necessidades emocionais estão a ser satisfeitas nesta dinâmica? Como é que eu me sinto nesta relação? Porque a verdade é que pessoas com estilo de vinculação ansioso têm aqui uma tendência para ignorar as suas necessidades emocionais para preservar a relação. É do género, bem, eu nem vou dizer nada porque eu não quero ser chata. Ou, será que mando isto agora? Não, eu não quero incomodar. Ou, opá, eu nem gostei muito deste comportamento, mas não vou dizer porque eu nem quero levantar ondas e nem quero que isto corra mal. Portanto, aqui a ideia é que, no fundo, tu estás a auto-abandonar-te só para não seres abandonada. No fundo, estás a esconder partes de ti, a encolher-te para caber numa relação que se calhar não tem espaço para ti. E, no fundo, o teu medo é ser demasiado. E deixa-me dizer-te, I feel you, ok? I feel you 100%. Mas posso também dizer-te de aprendizagens minhas e coisas que são muito importantes, é que muitas vezes afastar-nos de uma pessoa não é sobre desistir do outro, mas sim sobre não desistirmos de nós enquanto esperamos por algo que pode nunca chegar. Mas ainda assim, ou seja, isto é tudo muito bonito e eu percebo perfeitamente, e se calhar tu, na teoria, percebes perfeitamente, mas eu percebo a vontade de tentar saber ou perceber ou compreender o outro. Portanto, tentar saber se o outro é ou não é evitante. Porque, no fundo, tu queres ter uma certeza de que o problema não é teu. É do género, se for ele que é evitante, então ok, eu estou bem, o problema é dele. E deixa-me dizer-te que, efetivamente sim, isto pode dar uma certa paz, a mim certamente me deu, ou seja, quando eu comecei a perceber que havia pessoas na minha vida que se afastavam de mim, porque elas próprias estavam a lidar com problemas delas, e isto deu-me uma paz enorme. Portanto, para pessoas com estilo de vinculação ansioso que acreditam que, ou seja, é tudo sobre elas, que eu é que tenho algo de errado, que eu é que fiz algo, que ninguém gosta de mim, portanto, saber que o outro se afastou porque está a lidar com as suas próprias dificuldades, certamente dá-nos uma sensação de alívio, e eu consigo compreender isso. Mas a verdade é que passam uns meses, passam uns tempos, voltas a conhecer alguém e a história repete-se. E és novamente deixada a pensar, será mais um evitante? E a verdade é que agora, uma verdade difícil e a tough pill to swallow, é que esta pessoa até pode sim de facto ser evitante. Mas às vezes a pessoa pode simplesmente não estar interessada ou não estar disponível para te dar aquilo que tu queres, precisas e acima de tudo mereces. Ou seja, a verdade é que nem toda a gente é evitante e nem nos interessa a nós andar aí a tentar identificar estilos de vinculação e dizer ok, é evitante, não, é evitante ou é ansioso ou é não sei o quê. Isso não interessa quando no fundo somos nós que temos de perceber aquilo que funciona para nós. A verdade é que se estás numa dinâmica em que ficas constantemente desiludida, seja porque a pessoa disse que ia ligar e não ligou, ou porque disse que ia planear um date e não planeou, tens é de pensar se isso para ti faz sentido, se estás satisfeita, se estás feliz, se é isso que tu queres, ambicionas e procuras a longo prazo para a tua vida, em vez de pensar se a pessoa é ou não é evitante. Aqui a ideia é pararmos de utilizar os estilos de vinculação como desculpas para mau comportamento. Porque a pessoa é evitante ou não é evitante, mas se não te está a dar aquilo que tu queres, precisas e mereces, se não estás satisfeita, tudo bem, próximo, não me interessa o estilo de vinculação, interessa-me saber aquilo que a mim me faz sentir bem. Portanto, no fundo, não interessa tentar descobrir o seu estilo de vinculação. Pode sim ser um facto interessante, foi o que eu disse no episódio sobre a vinculação evitante. É interessante, se calhar conseguimos identificar logo no primeiro date se é evitante ou não e podemos poupar algum sofrimento e alguma coisa um bocadinho mais intensa a longo prazo, mas não interessa saber o estilo de vinculação para tentar perceber porque é que o outro foi embora. Interessa mais perguntar-nos porque é que eu estou a aceitar isto, porque é que eu estou numa relação em que eu não me sinto satisfeita e que parte de mim é que acredita que o amor é isto. Novamente, isto remete-nos para questões da infância, mas eu hoje não vou entrar por aí porque já tenho tantos episódios sobre isto. Vamos aqui tentar perceber outras coisas também. Mas outra coisa que também é extremamente importante, e isto também não vai ser fácil de ouvir, e eu vou-vos dar a mão enquanto digo isto, é que nós temos de olhar para nós. Portanto, como é que nós somos nas relações? Que comportamentos é que estamos a ter? Estamos a fazer pausas e a regular o sistema nervoso? Ou estamos a enviar 10 mensagens à pessoa? Ou a perguntar dia sim, olha, ainda gostas de mim? Ainda estás interessado? Aconteceu alguma coisa? Fiz alguma coisa? Portanto, let me hold your hand while I say this, mas
Se nós não estamos a olhar para nós, a olhar para dentro, nós estamos a fazer pausas, nós estamos a regular o sistema nervoso, estamos a reagir ao mínimo pensamento ansioso, então ainda interessa menos saber o estilo de vinculação do outro. Porque ainda no outro dia estava em consulta com a minha psicóloga e estávamos a falar. Portanto, aqui foi uma conversa, já não foi no contexto terapêutico, foi quase de colega para colega. Na dificuldade e na exigência e no desafio que pode ser estar numa relação com uma pessoa com vinculação ansiosa que lá está, não está aware dos seus medos, traumas e feridas. É cansativo, portanto, isto não é de todo para diabolizar nem dizer mal dos estilos de vinculação, especialmente do estilo de vinculação ansioso, porque, malta, é o meu, ok? E eu trabalho diariamente para caminhar num sentido, num estilo de vinculação mais seguro, porque eu sei, eu já fui essa pessoa que não fazia pausas, que reagia a tudo, que tinha muita ansiedade, muita hipervigilância, que queria tanto preservar a relação que no fundo era isso que me estava a prejudicar. E portanto eu digo isto com todo o carinho do mundo, não há estilos de vinculação bons nem maus, aliás estou farta de dizer isto noutros episódios também, os estilos de vinculação surgem porque tiveram de surgir, porque foi necessário para garantir a sobrevivência. Mas aqui a mensagem principal é de que aquilo que em tempos te manteve segura, portanto esta hipervigilância, esta ansiedade, este estar atento a tudo, é o que pode estar agora a prejudicar as tuas relações. Por isso é que eu estou a dizer que quando entramos numa relação, ou mesmo no início, em que fase seja, temos de olhar para nós, temos de conseguir sermos nós a assumir este papel de cuidador para nós, ou seja, para a nossa criança interior. Eu não sei se alguém desse lado concorda com estas coisas ou acredita nisto, já disse 1000 vezes que é uma coisa que a mim me faz muito sentido dizer e faz muito sentido partilhar, e que foi aquilo que eu pus em prática para trabalhar o meu estilo de vinculação ansioso e caminhar, lá está, para um estilo de vinculação mais seguro, é este trabalho de quase reparenting a criança interior. Portanto, neste momento de insegurança máxima, de ansiedade, não sei o que é que vai acontecer, temos de assumir o controle e dar um abraço, confortar, dar carinho àquela criança que só queria ser vista, amada, desejada, etc. E pronto, foi este o episódio, curtinho, acho eu, não sei quanto tempo é que isto vai ser, mas olhem, se for 10 minutos eu estou ok, porque eu só quero mesmo entregar o conteúdo no sentido de eu não quero falhar para com vocês, e como eu disse no início, pronto, tem sido difícil às vezes para mim gerir tudo, portanto esta opção de um episódio mais curtinho vai-me ajudar muito a mim. Espero que ainda assim a informação tenha sido útil, que tenha ajudado alguém, espero que tenham gostado. E acho que é isto, acho que no fundo as coisas que eu partilho aqui são difíceis, eu sei, mas também sei que quem está desse lado é porque à partida já reconhece algum nível de comportamentos menos ajustados ou desadaptativos ou dificuldades, neste caso em relacionamentos, e porque de facto quer fazer um esforço para fazer diferente. E, portanto, as coisas que eu digo, vocês seguem como querem seguir. Aliás, se fores uma pessoa com vinculação ansiosa, mas as tuas relações correm super bem, nunca te aconteceu nada, ok, tudo bem, então continua. Mas isto é para, de facto, para as pessoas que de facto sentem que têm algumas dificuldades e que querem fazer diferente. Pronto, já me estou a repetir. É isto, espero que tenham gostado. Um grande beijinho.